Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Colerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Estamos aqui com mais um Backstage. Dessa vez a gente está gravando de casa, então eu quero logo avisar que se tiver barulhos, ruídos, enfim, a gente precisou, por forças maiores, gravar à distância, gravar cada uma nos seus respectivos lares, respeitando o distanciamento social e a quarentena. Mas a gente não quis parar as gravações, enfim, é um momento também que muita gente vai ter oportunidade de ler, ouvir e ver coisas novas, então seguimos com o nosso fluxo. Dessa vez a gente tá com a Isadora Meirelles, do coletivo Quem São Elas. Isadora, muito obrigada pela presença, por estar aqui com a gente hoje, mesmo neste pandemônio. Obrigada a você, Marina, pelo convite para estar participando dessa entrevista. E é aquilo que a gente tá falando por aí nas redes sociais, que é importante a gente se unir nesse momento e continuar, manter os conteúdos cada vez mais relevantes e trazer mais reflexões. Agora que a gente tem esse canal do digital, que a gente vai ter que se apropriar cada vez mais dele, né? Deixar um pouco o mundo offline. Então, aproveitar esse momento para a gente se unir, né? Enquanto sociedade, enquanto coletivo. E também se aprofundar em temas que muitas vezes a gente fala, não tenho tempo para fazer isso, agora a gente vai ter um pouco mais de tempo. É isso aí. Eu acho que caiu um momento pertinente, porque a gente vai falar sobre, entre outras coisas, mais a moda inclusiva, né? E é uma coisa que fica subpautada, talvez entre naquele escopo do que você falou, a gente não tem tempo, não dá pra falar sobre isso agora, etc. Então, vamos trazer esse assunto à tona. Isa, pra começar, se apresenta pra quem não te conhece, enfim, como é que você desenrolou esse rolê e veio parar aqui na moda inclusiva? Eu sou a Isa Meirelles, eu sou Relações Públicas de formação, comecei minha trajetória em banco, na verdade, eu comecei a conviver muito com pessoas com deficiência. Foi até a partir desse momento que eu me reconheci como uma mulher com deficiência, porque eu tenho eu sempre, desde pequena, nasci com glaucoma congênito, então eu enxergo desde muito cedo apenas com o olho direito, né? E eu tenho uma estética dos olhos bem diferente, que vocês estão ouvindo, não dá pra... Eu vou fazer uma audiodescrição aqui, mais ou menos, do como eu sou. O meu olho direito é verde, eu tenho o esquerdo azul esbranquiçado, que é devido ao glaucoma, que me fez perder a visão. E foi nesse momento, convivendo com pessoas com deficiência, que eu me identifiquei, né, como uma pessoa com deficiência, porque eu nunca tinha me identificado dessa forma, né? A gente fala do capacitismo, né, que é o preconceito em relação à pessoa com deficiência. Ele é muito forte na sociedade, começando muito próximo nas nossas famílias, que acabam nos resguardando disso, como o estigma da deficiência ele é muito forte ainda, né? A gente ainda tem muito o estereótipo de aquela pessoa coitada, que não tem acesso, é muito tratada como anjo, se tira muito, né, a responsabilidade da pessoa com deficiência, tem um caráter muito, assim, realmente de protetor, sabe? Então, ao longo da minha história, eu não fui encarada dessa forma. E aí, quando eu comecei a conviver com as pessoas, que eu falei, caramba, eu sou uma pessoa com deficiência, apesar de ser uma deficiência leve, e eu não tenho muitas barreiras, né, ao longo da minha vida e no meu dia a dia. E eu falo assim, nesse momento eu percebi, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E ainda mais como comunicadora, eu entendi que eu tinha um papel de falar sobre comunicação acessível, né, ou acessibilidade comunicacional, que é a gente pensar em como tornar a informação acessível para a diversidade humana, né? E aí eu não gosto, a gente está tendendo a não usar cada vez menos o termo deficiência, porque, na verdade, a definição de deficiência, ela é sempre em relação ao outro e ao ambiente, né? Então, como a gente tem sociedades
que são inacessíveis, que são construídas a partir de um olhar homogêneo, né, de corpo e de pessoa, é nesse contexto de interação que as pessoas se tornam deficientes. Então, nenhum ser humano é deficiente por natureza, individualmente, né? É sempre deficiência em relação ao social. E a partir desse momento que eu tive esse insight, eu comecei a procurar formas, né, dentro da comunicação. E aí que eu me conecto com a moda, né? Porque me conecto com a moda acessível, né? Ou inclusiva, que é uma forma de comunicação e expressão, que além da gente de ser um universo muito intangível, né? Para algumas deficiências, estou colocando aspas aqui, que eu tive muito contato, que é a pessoa com deficiência visual, por ser a moda um mundo muito imagético e pautado por imagens, por textura, silhuetas, cores. É um mundo muito inacessível e também é uma forma de autoexpressão muito forte, né? Que é uma ferramenta de empoderamento para todo mundo e que muitas vezes a gente acaba inacessibilizando para pessoas com deficiência que têm uma necessidade muito forte de se autoafirmar, de trazer à tona as suas questões de autoestima e representatividade. Então, a partir daí, eu comecei a me debruçar sobre a moda inclusiva, fiz o curso da Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência, de moda inclusiva e de negócios. Comecei realmente a usar Instagram e as redes sociais para conhecer as pessoas, porque até então eu nunca convivi com pessoas com deficiência, e para entender como que elas se relacionavam, né, com a comunicação, e acabei me aproximando muito da moda por conta do que eu relatei, e também por conta do interesse pessoal que eu tenho. E aí até vai uma história engraçada, curiosa, que foi a seguinte: eu sempre, desde pequena, eu sempre fui muito notada. Eu era uma pessoa tímida, então eu queria passar despercebida. Só que eu nunca pude passar despercebida, né? Porque tudo que é fora do padrão na nossa sociedade, a gente chama a atenção. E aí chegou um momento que eu falei, caramba, todo mundo me conhece, eu vou num barzinho, ou sei lá, na faculdade, qualquer lugar que eu passo, as pessoas sempre lembram de mim, por conta da minha estética diferente. Então eu comecei a usar muito a moda também como forma de manifestação, assim. Eu falo assim, agora vocês nunca me deixaram ser tímida, né? Sempre ser uma pessoa mais na dela. Então agora que eu vou realmente usar a estética da moda para chamar atenção, né? Então hoje em dia eu tenho muito esse trabalho de uso da moda, da estética da moda, para chamar atenção para esses temas da representatividade e autoexpressão que ela traz, mas que ainda exclui muitas pessoas desse movimento. Nessa sua trajetória, eu acho que tem um pouco de autoconhecimento e autodescoberta, né? Mas ao mesmo tempo também, claro, de entender essa organização do externo e até tentar organizar de outras formas quando você fala assim, você sempre é deficiente em relação a algo, né? Então não é uma coisa natural, uma forma que ela é assim por si só, né? Ela tá contextualizada. E pelo que eu entendo, o seu trabalho levou para o coletivo Quem São Elas. Você é formada em Relações Públicas, HC, acho que por isso que também tem essa questão da comunicação, de encontrar outras formas de comunicação que vão além do texto e da narrativa, né? Que tem a comunicação imagética e tudo mais, que aí se toca muito com a moda. E aí, então, você chegou no coletivo Quem São Elas. Foi mais ou menos essa a trajetória. Isso, vou contar um pouco mais do coletivo Quem São Elas. Foi nesse processo de conhecer as pessoas pelas redes sociais, nos eventos, principalmente. A gente percebeu, né, nessas conversas aí de Instagram, que tinha muitas pessoas, muitos movimentos, microempreendedores, empreendedoras, tentando buscar soluções de moda inclusiva, a partir de marcas, a partir de plataformas, movimentos, blogs, conteúdo, mas que essas iniciativas ainda estavam muito dispersas, né? Então tinha e ainda tem pouca união entre esse movimento. Não é um movimento fortalecido que nem outros, né? Que a gente pode trazer aí a questão de raça, de LGBT+, mães, mulheres, né? Agora que a gente tá percebendo uma evolução muito forte do movimento das mulheres, né?
de identificação em relação à equidade de gênero. E não tem esse movimento muito fortalecido, né, nesse campo. Então foi a partir daí que eu e mais 4 colegas, que a gente se conheceu aí pelo Instagram, não se conhecia ao vivo, 2 delas estilistas e uma empreendedora que tem uma marca de sapatos, que ela começou a estender a numeração de sapatos para englobar desde o número bem pequeno, né, que é usado por pessoas com nanismo ou pessoas com pé pequeno, até pessoas com pé grande, né, que tem muitas mulheres que têm um pé grande e não conseguem encontrar essa opção de sapato com uma informação mais feminina, vamos dizer assim, nas marcas, né, tradicionais. Normalmente mandava fazer ou acabava pela falta de escolha, acabava pegando produtos que não tinham a ver com a sua identidade. Então essa é a Camila, que é a dona da Lepé, dessa marca de sapatos, e uma jornalista que também tem deficiência, que é a Heloísa Rocha. Ela é fundadora do blog Moda em Rodas. Então ela traz muito essa questão da representação da moda como ferramenta de empoderamento e de autoconhecimento. E a partir daí a gente começou a mobilizar a rede. Então a gente criou um banco de indicações de pessoas que trabalham com moda inclusiva, né? Não necessariamente pessoas com deficiência, mas pessoas que têm soluções, né? A gente tem uma planilha mesmo que a gente disponibiliza e incentiva as pessoas a colocarem ali o que elas fazem, contato, site, para a gente conseguir fortalecer essa plataforma. A gente faz muito movimento de palestras e talks para trazer esse tema para diferentes lugares. Então, a gente tem um pilar muito forte, que é falar com pessoas que nunca ouviram falar, né, de moda inclusiva. É esse movimento de sair da bolha, né? Que a gente que trabalha com diversidade e inclusão tem muito forte, que é a questão de sempre falar com as mesmas pessoas e falar com aquele grupo que já está vencido, que concorda, né? Então a gente tem esse movimento forte de levar o tema a lugares que normalmente não têm acesso, né? Que vai muito de encontro com o que eu trago sobre acessibilidade, né? Da gente realmente começar a conversar com pessoas e promover acesso a informações a grupos que nunca tiveram acesso. Então, um exemplo que a gente fez ano passado, no evento do Senac Moda e Informação, que aconteceu em agosto, a gente teve um espaço para fazer uma galeria sensorial no evento, né? Que é um evento bem focado em tendências de moda e discute o panorama atual do mercado. A gente teve acesso, né, pelo contato com o Senac, então a gente criou essa galeria sensorial que a gente fotografou mulheres com deficiência e elas fazendo as suas audiodescrições, né? E audiodescrição é você tornar acessível as imagens em formato de áudio. Então a gente usou a audiodescrição como ferramenta de empoderamento e de autoconhecimento, na verdade, porque as próprias mulheres trouxeram as informações de como elas gostariam de ser vistas, como elas se sentem, né, em relação aos seus corpos. E aí, a partir disso, a gente elaborou a audiodescrição e colocou um QR Code nas imagens que levava diretamente ao áudio daquelas fotografias. E a gente caracterizou essa exposição como uma exposição que amplificava o sentido da fotografia a partir do áudio e trazendo essa potência da audiodescrição como ferramenta de autoconhecimento. Eu imagino que com o coletivo e até na tua jornada pessoal, assim, existam várias dificuldades, né? Uma das coisas que você falou e que eu acho que todos os movimentos, de certa forma, encontram é esse de romper a bolha, né? De parar eu falo de que é pregar para convertido, né? Que é como é que a gente deixa de pregar para convertido e vai tentar converter mais pessoas. Nessas suas experiências, assim, Isa, o que você acha que é o mais desafiador para quem tá tendo pela primeira vez contato com o tema? E assim, pode ser na moda ou não necessariamente, enfim, porque eu acredito que no geral
há uma sensibilização ao tema, né? Talvez o que, não sei, para eu que estou de fora, eu fico pensando, será que é colocar em prática algumas ações? Enfim, não sei. Para você, o que tem sido mais desafiador quando você se encontra com essas pessoas que são as que estão fora da bolha, né? Para fazer este movimento, assim. Então, Marina, nossa, é muito difícil. Tem dias que desanima muito, dá vontade assim de largar tudo, falar também não quero mais fazer isso, porque é muito forte a rejeição, né, da sociedade em relação ao tema. E eu acredito que a principal dificuldade é a famosa criação de empatia, né? Na verdade, é muito difícil de ser criada, não existe essa coisa de se colocar no papel da outra pessoa. No caso da pessoa com deficiência, são sempre as pessoas com deficiência ou os familiares e cuidadores que acabam se juntando ao movimento. Porque é um movimento muito diferente, por exemplo, do que foi criado aí com a comunidade LGBT+. Porque agora, depois desse movimento, esse histórico, né, muito forte desse grupo, culminando aí na parada gay em vários lugares do mundo, que já o mercado viu como um negócio que não quer mais se perder, né? Esse público. Eles têm voz, eles... claro que tem várias identidades dentro do grupo, mas se tem orgulho agora de ter LGBT, de ser da comunidade. Em relação às pessoas com deficiência, não existe isso. Não tem esse orgulho compartilhado de fazer parte, porque é um público muito excluído, que traz muito o aspecto de dó, né, de sofrimento e de medo, porque é até uma dor compartilhada entre a gente, de ter medo de ter uma deficiência. Imagina ficar cego, perder a audição, perder os movimentos. Isso é muito forte, é uma repulsa natural do ser humano ter medo, né, de ficar deficiente, porque por conta dessa sociedade que é ineficiente e acaba excluindo muito, né, essas pessoas. Então essa é a principal dor, é a gente realmente aproximar esse tema da sociedade, das pessoas que não são pessoas com deficiência e não convivem. Eu tenho percebido, né, que tem diferentes abordagens, né, que a gente consegue aproximar melhor as pessoas. Eu, Isa, tento trazer para o coletivo, e até a minha forma de participação maior, que é trazer a comunicação acessível e através da acessibilidade e da inovação. Então, como a gente realmente pode incluir a pessoa com deficiência e mostrar para a sociedade que acessibilidade é um tema que favorece todo mundo. Acho que nesse momento assim de pandemia, que está todo mundo resguardado em casa, todo mundo assim, quem pode, mas a acessibilidade que os canais digitais trazem para todo mundo. A inovação em conteúdo é quando a gente tem a possibilidade de usar o áudio e o texto, né? Tem agora esse boom de podcast, então a gente consegue trazer o áudio para esse contexto e ele inova no formato de conteúdo e ele também possibilita que mais pessoas acessem ele, como é o caso de pessoas cegas, que normalmente preferem acessar o conteúdo através do áudio. Aí a gente tem o caso da pessoa surda, que vai continuar precisando do texto, né? Mas quando a gente diversifica os canais e a criação de conteúdo, a gente consegue englobar mais gente, inclusive as pessoas com deficiência. Então eu tenho tentado cada vez mais ir por esse viés da inovação e da acessibilidade. E aí, a partir disso, eu consigo trazer as pessoas para esse movimento e depois ir tentando conscientizá-las. E não fazendo o oposto, sabe? E mesmo com aquelas propagandas, aquelas campanhas de conscientização que coloca todo mundo para baixo, mostra como é sofrido ser pessoa com deficiência. Não, assim eu não acredito que a gente vai conseguir fortalecer isso. Então eu tô indo muito mais por esse viés da inovação e da acessibilidade para ir depois aproximando as pessoas de realmente quais são as necessidades diárias e especificidades que a gente precisa, como sociedade, romper.
enquanto você estava falando, me vieram duas questões, assim, à mente. A primeira delas, logo no comecinho, quando você falou sobre essa falta de identificação ou até de orgulho, né? Você usa a palavra orgulho porque a gente fala do orgulho LGBT+, etc e tal, né? E aí você trouxe isso. E eu fiquei pensando se você sente que eu entendi que você me relatou que isso é muito da sociedade, né? Então a sociedade não consegue se organizar de uma forma igual ao movimento LGBT, por exemplo, né? Ou se relacionar, ou tem empatia, ou ser sensível nesse sentido. Mas dentro do movimento das pessoas com deficiência, você acha que isso tá fortalecido e que a galera já tá, ou talvez, sei lá, de quando você começou pra cá, você vê mais pessoas chegando, mais pessoas se aproximando. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando durante um tempo, porque enquanto você falava, porque eu acho que também essa sensação de ter orgulho, de pertencer a determinado grupo, é uma coisa meio construída mesmo, que acho que é o que você tem tentado fazer, né? Não é uma coisa que acontece do dia pra noite, essa construção recorrente, né? Então, se você tem essa percepção que dentro deste lugar já tá mais andado, né? Tipo, então, as pessoas com deficiência, sim, elas se reconhecem, elas já estão sentindo orgulho ou ainda há muitas barreiras. E uma segunda coisa que eu fiquei pensando quando você falou sobre a acessibilidade da comunicação, eu penso muito no sentido da publicidade, porque eu não sei se o jornalismo, como ele tem que lutar para sobreviver, ele vai dando um jeito. Então, tem podcast, a gente lança podcast, tem isso, a gente lança aquilo. Então, vamos fazendo e vamos indo. Aí eu fico pensando no universo da publicidade, que pra mim talvez seja, olhando de fora, até o mais desafiador, né, de você romper com os padrões, com tudo que já tá estabelecido, enfim. Então, enquanto você falava, eu fiquei pensando nessas duas questões, assim, pra você compartilhar com a gente. Então, Marina, é muito interessante isso que você trouxe, né, primeiro de como tá o movimento. Eu já faço questão de falar, assim, do meu lugar de fala, que é uma pessoa, sou uma mulher branca, tenho uma deficiência muito leve, que nunca me impediu, né, nunca me colocou nenhuma barreira. E eu tô no movimento recentemente, né, eu tenho uns 2 anos, e eu, na verdade, nem me considero uma ativista, eu me considero uma comunicadora mesmo, que tenta trazer esse olhar da acessibilidade. Então, eu posso dizer, a partir dessa perspectiva, que o preconceito está muito forte na própria pessoa com deficiência. Então, eu tento muito, através do diálogo, através de exemplos e novas propostas de trazer a inovação e a acessibilidade como, né, fatores para fortalecer o movimento. Mas as pessoas com deficiência se colocam nesse espaço, nesse lugar de coitadinhas e de vítimas ainda. E eu respeito, né? A gente tem que respeitar, porque realmente é muito difícil, né? Dependendo da situação, muitas pessoas são da classe baixa, têm pouco acesso a recursos, a informação, a outra visão. Então, elas estão no direito de estar nesses lugares, mas ainda é muito forte esse movimento de vítima, de capacitista, de se colocar como pessoa especial, como iluminado, né? Como aquela pessoa que é exemplo de superação, né? Muita gente se coloca nesse lugar de exemplo de superação, de messias, de pessoa que quer ser um exemplo mesmo para a sociedade, por ser uma pessoa com deficiência que tem que enfrentar suas barreiras. O jornalismo fortalece muito ainda, né? Essa visão, essa né? imagem, né? Exatamente, tipo, da pessoa com deficiência ter que bater palmas para ela porque ela tá indo sozinha ao supermercado, ou ela tá trabalhando. Isso é uma coisa que que na verdade tem que ser naturalizada para o movimento se fortalecer e a gente conseguir caminhar para brigas mais profundas, né? Ali em cima do nível da pirâmide mesmo do ser humano, né? Então, ainda estamos no grau abaixo, né, dos demais movimentos, né? Por conta dessas particularidades que cada um dos movimentos tem. E igual ali no grupo LGBT+, no grupo de pessoas com deficiência, cada deficiência também tem várias identidades, né? Podemos dizer assim, tem vários graus, tem várias particularidades. O movimento da comunidade surda é muito forte em relação à pessoa
ao grupo das pessoas com deficiência visual. Então, cada um tem, né, as suas dores. Então, a gente ainda está lutando muito para fortalecer o grupo, ou os grupos dentro das pessoas com deficiência. Eu vejo que de 2 anos para cá tem o mercado publicitário, jornalístico tem se aproximado mais do tema. Tá? Tem várias revistas assim de moda que eu acho que são lugares que a gente está conseguindo desconstruir e romper esses estereótipos. De um ano para cá eu tenho percebido essa aproximação. Ainda é um lugar de herói, de heroína, né? Mas eu acho que é o primeiro contato, né, que se tem tido, e ele é muito válido. Eu acredito que daqui para agora a gente vai conseguir dar uma acelerada, ainda mais nesse momento que a gente está mais focado no digital, que agora as pessoas com deficiência, por exemplo, física, que muitas vezes têm dificuldade de acesso às cidades, às ruas, elas estão elas estão no mesmo espaço, no mesmo nível que a gente. Então elas não estão tendo essas barreiras de locomoção. Então eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, que é uma repaginada, realmente mudança total de paradigma, a gente vai conseguir trazer outros olhares e até o fortalecimento do movimento da pessoa com deficiência. É bem complicado, né? Porque é uma narrativa que já está muito posta e solidificada, né? E que, de certa maneira, eu acho que... eu não sei porquê, mas atrai muito a sociedade como um todo, né? Quando você fala que o jornalismo coloca, né, como ir ao mercado como uma superação, né? E é muito louco isso, né? Porque, de fato, a gente tem que todo mundo... Claro que não vai ser todas, 99%, 100% das pessoas, mas assim, todos possam ir ao mercado com acesso aos equipamentos que se fazem necessário, cadeiras de roda, né? Em vez da gente criar uma forma de equalizar, quebrar este degrau, né? A gente acaba exaltando quem supostamente subiu o degrau, né? Eu acho que é um desafio, é até meritocrático, né? Se a gente pensar que tudo na nossa sociedade é sobre mérito, sobre quem conseguiu ir lá e fazer e romper. Eu acho que dá para até olhar este movimento com esse olhar, né, de como a gente tem que quebrar essa meritocracia e de este conseguiu ser o super-herói de si próprio, né, e quando na verdade a gente precisa oferecer possibilidades e caminhos para que todos estejam fazendo o que bem entenderem, independente de qualquer tipo de deficiência, como você falou, entre aspas, que se possa ter, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado. Mas eu fico pensando muito no quanto a própria moda tá preparada, sabe? Você falou um pouco da publicidade, né? E do jornalismo, que são áreas que estão tentando, de alguma forma, ainda que talvez não da melhor, mas olhando com olhar otimista, tentando construir outras possibilidades, mas eu fico pensando como a moda, principalmente se a gente for pensar na questão das modelagens, das roupas e até mesmo de modelos e de imagens, eu não sei, mas parece que a gente tá bastante atrás, assim, nesse universo. Eu não sei se você tem relação com marcas ou como funciona pra você. Acho que, né, você falou da Elo, né, do Moda em Rodas, e acho que ela tem talvez mais esse contato, mas na tua percepção, assim, qual que é o shift, assim, o que é moda enquanto indústria, e aí, enquanto indústria de imagem, enquanto indústria de roupa, de vestimenta, o que precisa, qual que é o shift que tá faltando, sabe, na tua opinião, na tua experiência? Eu percebo que, pelo contato que eu tenho com algumas marcas, que olhando o mercado da moda, que a gente ainda está usando esse tema para datas específicas, né? Então, criando coleções para datas específicas. Por exemplo, o Dia do Braille, né? Eu fiz uma campanha ano passado para o Cantão, que eles fizeram uma coleção com Braille, né? Falando sobre a questão de enxergar além do olhar e trazendo Braille como para dentro da roupa. Então tinha na peça ali a numeração e a cor, e também tinha a sacola também com a frase escrito em braille, e aí foi feito pro dia
do Braille, Dia Internacional do Braille. Também a Riachuelo, em dezembro do ano passado, lançou uma coleção cápsula também, com umas peças com velcro, pensando na pessoa com deficiência física que usa a cadeira de rodas, e com casting também, incluindo pessoas com próteses, cadeirantes e outras deficiências, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, a gente está nesse momento, ainda que o movimento das marcas, das grandes marcas, tem sido fazer ainda a campanha publicitária em torno do tema deficiência. E aí aproveita a onda e cria uma coleção, uma campanha especificamente naquela data que se fala do corpo com deficiência. Então ainda não virou uma prática. E aí tem umas dificuldades, né? Que eu vejo muita força agora com o slow fashion, com valorização das pequenas marcas. Que é o seguinte, é muito difícil mesmo você tratar da diversidade do corpo com deficiência, sendo que as modelagens são muito padrões, né, nessas fast fashions. Então, como que eu vou confeccionar uma roupa para pessoa com nanismo, né? Que a modelagem tem que ser outra. E para pessoa cadeirante também, que tem as suas especificidades, que ficou sentado o dia inteiro, né? Então, essa é a grande dor dessa indústria, é romper esse padrão, né? Conseguir realmente oferecer outras soluções para corpos diversos, e aí você vai ter que revisitar toda a sua modelagem e a tua forma de comunicação, para você também conseguir englobar pessoas que não tenham acesso ao mundo visual, que é o preponderante da moda. Então, tem muitas marcas pequenas que estão muito à frente, né, nesse movimento, que tem a Costuras do Imaginário, que traz um design inclusivo e atenta para essa questão de enxergar outras pessoas na moda. Tem marcas específicas que trazem uma moda pensada numa modelagem específica para a pessoa que é cadeirante, né? Entre elas é a Equal Moda Inclusiva, que é uma marca carioca. A gente tem pequenas marcas trazendo, né, soluções e para diferentes públicos com deficiência. E aí eu acho que tem um mercado, um nicho que traz muito forte isso, que tem grande potencial para tornar esse movimento da moda inclusiva cada vez mais forte, que é o segmento esportivo. A gente não sabe se vai ter Olimpíadas esse ano, mas toda a questão dos uniformes das Olimpíadas e das Paralimpíadas são investidos muito em tecnologia e como a gente pode usar a roupa, né, para potencializar cada vez mais os esportistas ou as esportistas, né? Então ele é um segmento que já patrocina vários atletas com deficiência, tem grandes players no mercado que patrocinam, que assinam, né, esses uniformes. Então eu vejo como um player no mercado fundamental para fortalecer a moda inclusiva, que usa muito da tecnologia, dos materiais e das diferentes modelagens que acabam impulsionando e potencializando a atuação de cada um dos corpos. Porque aí você falou uma coisa que é real, né? Se a gente tá pensando que é uma indústria que pensa, atua de forma massificada, olhar para as especificidades é um enorme desafio, né? E daí eu acho que isso explica um pouco o porquê que talvez as marcas específicas elas dialogam melhor, fazem um trabalho melhor, né? Porque elas estão atentas e têm essa vontade, enfim, de olhar para essas especificidades, né? Porque não é só mudar um detalhe ou não é só mudar uma pence de lugar, né? Você precisa realmente se debruçar e entender e aí eu acho que entra uma outra questão, que é ter essas pessoas fazendo roupas dentro da sua equipe, né? Criando junto, porque como é que... É isso, só as pessoas que vivem sentem as necessidades, as dores, enfim. Então, como é que, por mais habilidoso, estudioso que um modelista ou que qualquer pessoa possa ser... também acho que tem essa necessidade de colocar isso para dentro. Isso é um tema tão falado quando a gente fala sobre diversidade, né, que assim, diversidade não é só na campanha, não sei o que, tem que estar dentro e tudo mais, mas que faz muito sentido, né, do ponto de vista das pessoas que estão fazendo
porque elas sabem, eu não vou saber, né? Talvez você não vai saber para uma pessoa que tem algum outro tipo de deficiência, enfim, acho que tem esse debate também chama atenção para isso, né? Como é que a gente inclui essas pessoas nos nossos times, de forma que olhar para essas especificidades fique mais fácil, né? Mais simples, porque tá de dentro, tá rolando. Mas eu concordo com quando você fala, e eu não sei, eu tenho muita dificuldade em ver como a moda de massa pode olhar para isso, sabe? Eu concordo que talvez as pequenas, o slow fashion, as outras marcas tenham mais capacidade de balizar isso, porque, enfim, porque estão lá, estão no dia a dia, estão atentas, né? Eu fico pensando a partir dessa perspectiva, o que não faz com que as outras marcas devam lavar as mãos, né? Pelo contrário, acho que aprender, né? Aprender com quem tá liderando, enfim, com quem tá fazendo, entender como é que aquilo pode se tornar mais do que uma campanha pontual em algo que com o tempo, e eu sempre falo isso, assim, não precisa ser do dia pra noite, mas que com o tempo, né, isso seja incorporado. Isso pensando em produto, né? Agora, pensando em imagem, eu fiquei pensando muito na tua experiência do Senac, que você tava falando e, cara, eu nunca tinha pensado de você... É como se fosse narrar uma foto, né? Narrar a imagem. Por mais que seja difícil você transmitir, porque tem coisas que realmente, né, a imagem a gente talvez não consiga nem transformar em palavras, mas entender que tem alguns instrumentos que a gente pode lançar a mão, até mesmo enquanto indústria, nesse sentido, né? É só realmente olhar, até sair um pouco da zona de conforto, talvez. Sempre penso um pouco sobre isso, assim, ampliar as nossas narrativas, as nossas discussões, sair da zona de conforto, adentrar o que a gente não conhece, né? E aí tem um outro escopo também, Isa, que talvez a gente não falou, mas vale a pena, que são os estudantes de moda, os estudantes de comunicação, os estudantes de qualquer coisa que seja, que vão trabalhar para a sociedade, né? Como eles precisam se engajar também nessa pauta. Aí daí a minha pergunta é, você tem contato com esse grupo de estudantes, gente que está na faculdade ou gente recém-formada, enfim, não sei se também vem muita gente querendo fazer pesquisa de TCC, não sei muito, mas assim, me conta essa sua experiência com a academia, como tem sido, até se você tem abertura com alguns professores e está vendo isso sendo tratado de outra forma, não sei, acho que é importante compartilhar, a gente tem muitos estudantes que nos ouvem, e acredito que é importante dar esse olhar, né, de quem tá aprendendo, porque essa galera tá indo pro mercado, né? Não, o que você falou de pesquisa, né? Tem muito estudante interessado que vem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn, pedir para participar de pesquisa, fazer pesquisa qualitativa mesmo para entender o cenário, para participar de bancas também de conclusão de curso. E também agora tem essas maratonas de tecnologia, né? Que tem muita gente também promovendo esses encontros de tecnologia focado em comunicação, em moda, né? Inclusão. Então, tem sido muito movimentado esse mercado. Os estudantes estão cada vez mais trazendo esse tema, principalmente ali no projeto de conclusão de curso. Tem escolas como a Anhembi Morumbi aqui em São Paulo, que eu já sei que tem uma disciplina agora focada em moda inclusiva, porque é uma força dos professores, né, do corpo docente, que está trazendo essa temática e essa importância de incluir essa disciplina no currículo das faculdades, porque ela, muitas vezes, ela é sempre citada ali só como um tema, né, dentro de uma disciplina, seja de criação, de modelagem, de comunicação. Então, agora está se percebendo e cada vez mais universidades, ali as universidades também Norte e Nordeste, trazem muito essa pegada de moda inclusiva. Então, eu acho que isso é já um sintoma muito bom que a gente está percebendo, que é ter disciplinas específicas para falar sobre moda inclusiva. E aí, tem estudantes, o que eu acho mais incrível é isso, porque normalmente a grande maioria de estudantes que vem para fazer pesquisa e querem fazer projetos em relação a isso são pessoas que têm contato com pessoas com deficiência.
né? Então vai desde assessorias de consultorias de imagem para pessoas cegas, até criação de lingeries para mulheres cegas e outros projetos nesse sentido. Mas também o que tem me impressionado e eu acho muito positivo é que tem pessoas que não estão envoltas aí de ambientes com pessoas com deficiência e têm se interessado pelo tema porque estão percebendo que é um tema que nunca foi debruçado antes, que a indústria está deixando de lado e que tem muito potencial, né, de se inovar e também de se repensar mesmo a questões de modelagem de comunicação, né, do mercado. Então, recentemente, eu até participei da campanha de umas alunas de moda da FAAP que trouxeram a questão de uma coleção bem minimalista e focando bastante na questão da textura e do ímã, para pessoas com deficiência visual conseguirem manejar ali e ter uma proximidade maior com aquela roupa. E também usando o QR Code, né? Que é uma tecnologia que vem para ajudar pra caramba. Aqui no Brasil a gente usa pouco, mas lá fora, principalmente ali, Estados Unidos, usa muito o QR Code, que é você conseguir colocá-lo ali na tag ou na etiqueta da roupa e levar para o canal digital, onde você consegue acessar mais informações daquela roupa, né? Desde a forma como ela é fabricada, tecidos, materiais, quem fabricou. Então, você consegue trazer mais transparência também para aquela roupa. Então, isso que tem me chamado positivamente a atenção, que tem muitos alunos cada vez mais usando essa temática nos seus TCCs para falar de uma moda mais inovadora e inclusiva. E agora que você estava falando da questão dos QR Codes e tal, fiquei até pensando também, eu falo sempre que quando o desafio é muito grande, a gente também tem muitas possibilidades, né? Quando você estava falando, eu já fiquei imaginando pontos de venda, né? Como esses pontos de venda podem e devem ser repensados, como essas etiquetas podem e devem ser repensadas, né? Então a gente está falando aqui bastante de comunicação e imagem, mas você traz também essa questão do sensorial, de acessibilizar de diversas formas. Isso tá muito... eu fico muito pensando no PDV, porque é isso, né? A pessoa vai escolher, às vezes a cadeira de rodas que não cabe no provador, às vezes a pessoa não sabe, não tem nenhuma possibilidade de saber a cor daquela peça, sabe? Nada, né? Eu penso que tudo é muito solidificado de uma determinada forma. Mas a gente tem, então, muitas possibilidades, né? Dos estudantes de moda, de comunicação, de jornalismo, de publicidade, de RP, enfim. Tem um mundo de possibilidades a serem exploradas por vários profissionais, né? Porque ainda se a gente pegar a moda, que é uma rede produtiva super extensa, que tem diversos pontos de contato com a sociedade, a gente vê aí diversos pontos de atuação. E daí você me falando dos alunos, e alunos que já não tem mais, né? Porque a gente, realmente, assim, quando eu ia em algum evento, eu percebia muito isso, assim, se não era a própria pessoa que tinha algum tipo de deficiência, era a mãe, a irmã, alguém muito próximo, né? A prima, porque aí realmente está sensibilizado àquela situação e até entende o problema, né? Conhece as dificuldades e vai lá e cria alguma solução nesse sentido. E agora você está falando que a sua percepção aqui de estar ampliando, está saindo desse escopo, né? E daí eu acho que é quando a gente tem mais possibilidade de resolver mais problemas. Tem mais pessoas pensando sobre o assunto, né? A partir de diversas perspectivas, porque não vai ser uma coisa só que a gente vai fazer que vai resolver, né? Acho que são várias coisas que a gente precisa fazer e repensar. E vendo, assim, a possibilidade até do e-commerce, né? Como é que o e-commerce também não é você ir lá abrir uma loja online, né? Você pode pensar em outras possibilidades para atender diversas pessoas, né? E pessoas diversas, para realmente fazer tua marca, tua mensagem, tua ideia, teu propósito chegar em mais gente, né? Fiquei pensando sobre isso, principalmente para quem nos ouve agora.
ter essa possibilidade de ampliar o olhar, né? E até, quem sabe, ter ideias aí que a gente possa colocar em prática conforme a gente vai pensando e desenvolvendo. Isa, eu sei que você fala sobre tudo isso num blog, Novas Narrativas, não é isso? O Novas Narrativas é uma forma de falar sobre isso, sobre várias perspectivas diariamente, né? Isso. Eu comecei pelo Instagram mesmo, me conectando com as pessoas. Senti necessidade de trazer isso de uma forma mais profunda, através de um blog, né? Através do texto, que sempre foi o meu forte, né? Eu acabei usando muito as imagens para tentar me aproximar das pessoas, mas eu acredito muito no aprofundamento, né, dessas imagens através de outras plataformas, como é o caso do texto e do áudio. Então eu acabo também trazendo um conteúdo muito sensorial através dos áudio posts. Então, eu coloco todos os meus posts em áudio também. Procuro usar a imagem, o texto e o áudio. E aí as novas narrativas vêm nesse sentido, porque você trouxe ali atrás sobre a questão da gente de ter muitas narrativas fortalecidas e cristalizadas, que carregam muitos preconceitos históricos, né, culturais, e que a gente está desconstruindo e criando novas, né, o tempo todo. Então, eu construí esse espaço no blog para trazer essas novas narrativas nesse formato multissensorial, e também eu trago de formas bem ampla, porque a comunicação, né, ela atravessa tudo. Então eu trago principalmente esses temas da comunicação, da acessibilidade, dos futurismos possíveis, e tentar realmente dialogar com públicos e pessoas que a gente não consegue atravessar ainda, e convidá-las mesmo para se juntar a esse movimento, que é o que você trouxe dessa necessidade da gente trazer pessoas diferentes para proporem novas soluções, para trazerem outros olhares, pessoas que são decisoras, né, que têm o poder aí no mercado de fazer essas grandes mudanças, que a gente também precisa delas, e muitas vezes a gente acaba não dialogando, virando nariz para os grandes decisores, e a gente trazendo eles para perto, mostrando quais são as dores, a gente tem muito potencial para mudar o mercado e trazer novas soluções. E vou também deixar o arroba, só entrar no nosso site, que quem quiser clicar vai direto. O da Isa é arroba isa.meireles, com 2 L, certo? E o do coletivo Quem São Elas, que é simples assim, arroba coletivo Quem São Elas. Entra, acompanha. Eu acho que, como a Isa falou, são muitas mãos para construir outras narrativas, né, Isa? Não é assim... Eu sempre falo que, claro, a gente não consegue abraçar todas as lutas, mas sempre que possível, se a gente não pode abraçar, que pelo menos a gente possa fortalecer, né? E olhar e colocar e trazer esse debate para cima, né? Para cima da mesa. Como é que a gente pode se articular e mostrar que tem muitas possibilidades aí de conversa, de fazer. E possibilidades são oportunidades, né? Se tem uma palavra que o mercado e que as pessoas adoram, é oportunidade. É muito menos sobre diminuir ou dificultar, e muito mais sobre ampliar e somar e trazer outras coisas, né? Que por tanto tempo ficaram, como você falou, né? Sem debate, sem falar sobre, enfim. Não acho que a gente tá cada vez menos nesse lugar, né? Cada vez mais a gente vê que a gente tá conectado, a gente tá tão conectado que se a gente sair na rua e se ter contato, a gente pega a doença, né? Então, assim, a gente tá muito conectado. Então, assumir essa conexão para além da pandemia, acho que é um momento oportuno de falar sobre isso. Isa, muito obrigada. Você quer deixar algum recado final para quem nos ouve? Eu que agradeço estar aqui, conectada. Gostei muito do que você trouxe, é verdade, a gente está muito conectado. E temos que ficar isolados de tão conectados que estamos. Mas eu acho que eu queria, no final, realmente trazer essa mensagem de que realmente não dá pra gente abraçar tudo, não dá pra resolver o problema do mundo, mas o essencial é a gente visibilizar, né, na verdade, esses movimentos que são muito invisibilizados, e
se a gente consegue, né, trazer isso para cima da mesa, né, dar luz para isso, a gente consegue possibilitar que novas narrativas sejam construídas cada vez mais. Então é muito importante a gente realmente ter acesso a isso para a gente conseguir mudar as coisas. Então deixa aqui meu obrigado pelo espaço, incentivo as pessoas que estão aqui ouvindo, estudantes, profissionais, curiosos, a buscar mais sobre o tema, porque é um mercado de trabalho com muita oportunidade, inclusive, e com muitas possibilidades de mudança e que afeta todo mundo, né? Acessibilidade é isso, é você criar novos acessos, né? Viabilizar que mais vozes e mais pessoas consigam ter acesso a uma vida, né, mais igual e mais justa. Sim, é isso mesmo. Gente, obrigada para quem ficou até aqui. Isa, novamente, obrigada pelo papo, foi ótimo. Com certeza nos encontraremos nesse rolê ainda pessoalmente para compensar. Deixem seus comentários, podem deixar lá na pauta. Se quiserem mandar mensagem para Isa, vocês já estão com todos os arrobinhas. É isso, gente. Obrigada e até o próximo Backstage. O podcast Backstage é uma produção do Modifica. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube Modifica, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br/apoie e saiba mais. Conheça o Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também, nosso podcast mensal sobre política e meio ambiente, sempre com pessoas convidadas debatendo as convergências entre Brasília e sustentabilidade. O Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também faz parte do trio de podcasts do site Modifica.